Por que a sua empregada doméstica não consegue manter a casa limpa e organizada? Em primeiro lugar, eu preciso que você pense, né, o que é uma casa limpa e organizada para você. Então, assim, quando você fala de casa limpa e organizada, você está pensando que a sua empregada doméstica tem que deixar tudo faxinado, todos os dias? Se ela deixa a casa organizada por cômodos, né, durante a semana, essa casa organizada por cômodos, como que é essa organização? Você vai querer que todos os cômodos, independente daquele que foi faxinado, estejam super limpos e organizados? E quando eu falo super limpo e organizado, não é que eu estou dizendo que ele tem que estar sujo ou desorganizado, né? Mas no sentido de você ter a casa, quando a casa está com tapa, se a sua empregada doméstica limpou o chão, passou pano, tirou, né, o lixinho, que são aquelas atividades que são feitas todos os dias, isso estar com a casa limpa e organizada para você? Então, antes de você falar, né, e de você pensar, na verdade, antes de você pensar se a sua casa não está limpa e organizada, você tem que saber, o que para você não é uma casa limpa e organizada e como ela deixa, a sua empregada doméstica, como ela deixa a sua casa, de modo que você vai achar que a sua casa está organizada e que está limpa. Então, em primeiro lugar, pensa nisso, como que é essa organização para você de casa limpa e organizada. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando agora pensando na empregada doméstica. Quando a gente fala de falta de tempo e de organização, o que pode vir aí? Será que é falta de tempo? Será que é trabalho acumulado? E quando eu falo de falta de tempo e trabalho acumulado, a gente pensa em duas hipóteses. A primeira hipótese é que realmente ela não é organizada. E isso pode acontecer, tá? As funcionárias realmente podem não ser organizadas. Ela não é uma pessoa organizada, ela não consegue manter o ambiente organizado. Mas tem dica para isso, tem dica para ela se organizar. Fica aí comigo que eu vou contando para você. Então, tem sim a falta de organização, que isso pode acontecer, e eu já adianto que aqui das minhas alunas, uma das grandes reclamações, quem acompanha as minhas lives sabe que eu sempre falo isso, uma das reclamações que eu tenho aqui é que elas gostariam de ser mais organizadas e de saber organizar. Então, sim, a falta de organização pode acontecer e a sua empregada pode ser desorganizada, sim. Agora, tem uma outra questão, que é, será que ela não está sobrecarregada? E aí, eu falo isso porque é uma coisa que precisa ser pensado. Quando eu falo dela estar sobrecarregada, o que eu estou dizendo? Você tem que analisar aí. Sua casa é uma casa muito grande? Quais são as funções da sua empregada doméstica dentro da sua casa? E a sua casa é de uma família muito grande? O muito grande é relativo, mas aí você tem que analisar, né? Quantas pessoas estão no dia a dia da sua casa, como que é a organização da sua casa. Isso tudo precisa ser levado em consideração para você ter essa ideia e para você ter realmente a real certeza se a sua empregada doméstica ela não tem organização ou se ela está sobrecarregada. Tá? Então, aqui é importante para você analisar esses dois pontos, porque sim, pode ser que ela se encaixe aí ou em um ou em outro, e aí a ação que você vai tomar depende do que você identificou com relação a essa questão da falta de tempo e da falta de organização. E a outra coisa que eu gostaria de falar com você é a falta de referência. Isso daqui é uma coisa tão importante. Quando a gente fala de organização, o que eu quero aqui passar para você? A falta de organização, como que é a organização dessa sua empregada doméstica na vida dela, na casa dela? Quais são as referências, quais são os critérios que ela tem
para ser organizada, né? Isso é importante a gente pensar, porque quando você fala de referência, quando você fala de critério, isso pode vir de outras casas que ela já trabalhou, isso pode vir de como ela foi criada, do ambiente que ela vive. Então, é importante você ponderar como que a sua empregada doméstica, ela traz essa referência de organização, essa referência de limpeza, né? E eu falo isso porque se ela não sabe que cada peça tem um jeito certo de dobrar e que essa dobra ajuda na organização dela e ajuda na organização do armário, do seu guarda-roupa, por exemplo, ela não tem referência. Como que ela vai saber que isso é organizado se ela não tem referência? Como que ela vai saber que uma roupa clara não pode ser lavada com uma roupa escura, né? Estou dando alguns exemplos que são básicos, porque eu quero aqui que você entenda que a referência, ela é um ponto muito importante quando você fala de organização, né? Você contratou uma empregada doméstica que veio de uma outra casa, que trabalhava com outra família. Como será que era a referência de organização dessa outra família, né? Se você gosta da sua despensa toda organizada, com a visualização dos mantimentos, de uma forma que você consiga enxergar facilmente onde os mantimentos estão organizados por categoria. Então, qual é a referência que a sua empregada doméstica tem com relação a essa organização? E aqui vale lembrar também que não é falta de capricho ou desorganização, isso pode ser falta de técnica, tá? A técnica, ela ajuda de uma forma que você tenha independente da casa que você trabalhe, independente da organização que você tenha com relação a referências, né, de organização, a técnica, ela traz essa consciência de como que as coisas podem ficar melhor organizadas e de como ela vai manter essa organização, porque só organizar também não adianta, né? A partir do momento que ela tem a organização, mas ela não mantém a casa organizada, de que adianta, né? E todas essas referências, elas vêm com a técnica que essa sua empregada doméstica, ela aplica e que ela aprende a partir, desculpa, ela primeiro aprende e depois ela aplica, né? Então, você ter técnicas ali ajudam muito a sua empregada doméstica a entender e ter como referência a questão da limpeza e da organização. Deixa eu voltar numa questão aqui, que quando eu falo de limpeza e organização, e que isso tem que ter referência para a sua empregada doméstica, eu acho que vale a pena lembrar, por exemplo, o que é uma casa limpa para você? De novo, é você ter a casa faxinada todos os dias? O que é uma casa limpa para você? É ela manter a casa, faz a faxina, um cômodo a cada dia e mantém a casa com as atividades diárias. Isso é ter a casa limpa para você? Então, olha como é importante a questão da referência para quando você pensa, né, que a sua empregada doméstica não deixa a sua casa limpa e organizada. Essa questão do ponto de referência seu é importantíssimo para ela saber se realmente ela não está deixando a sua casa limpa e organizada. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho a Valéria, que me ajuda aqui com a faxina da minha casa. E eu acho assim, por exemplo, ela tem umas sacadas que eu acho muito bacana e que eu dou liberdade para ela dentro da minha casa,
passando para ela, né, explicando para ela, eu já passei para ela a técnica que eu acho bacana dela se organizar e dela trazer as coisas para manter a casa aqui limpa e organizada. E com essa técnica, olha que bacana, ela vai trazendo para mim também coisas e indicações não, ela traz proatividade. Para mim isso é uma proatividade. Vou te dar um exemplo. Ela vai limpar a esquadria. Quando vai limpar a esquadria, eu não sei se você já teve a experiência de tentar limpar uma esquadria, mas é muito chato, porque ou você passa um pano, aí tem um cantinho que não funciona, que não dá para limpar, aí você pega o aspiradorzinho ali, tenta passar na esquadria, é muito chato. E ela veio e ela pegou uma bucha aqui na minha casa, ela cortou a bucha com um estilete exatamente na medida da esquadria. Então, aonde o vidro passa, ela cortou com a bucha e na hora de limpar, ela encaixa a bucha na esquadria e simplesmente passa a bucha ali. Gente, olha que legal. Então, quer dizer, ela trouxe para dentro da minha casa, quando eu dei a liberdade para ela, dela aplicar o que ela achava também mais fácil para ela limpar, ela trouxe para dentro da minha casa coisas que facilitam a vida dela e que me deixam feliz, porque a minha esquadria está sempre limpa. Então, quando você fala de limpeza e organização dentro da sua casa para sua empregada doméstica, é bacana sim você entender quais são as referências dela e deixar também ela mais à vontade, ela livre para trazer algumas técnicas de repente que ela aplica na casa dela e que ela pode ajudar para limpar aí a sua casa. E é importante, vou dar uma outra dica aqui. Agora a gente tem na internet muitas dicas de produtos que a gente faz, que a empregada doméstica faz em casa. E antes eu não gostava muito, não. Valéria começou a aplicar aqui em casa alguns produtos que ela faz e que ela limpa, às vezes o banheiro para tirar gordura. E Valéria fez para mim uma pasta para passar nos armários da cozinha que são de fórmica branca e que ficou super bacana. Enfim, ela fez lá uma misturinha. E o que acontece? Quando ela faz essas misturinhas, o que eu orientei para ela? Não tem problema, faça as suas misturinhas, vamos fazer testes para ver se funcionam, mas precisa testar num pequeno pedaço do móvel, porque se de repente for uma reação que o móvel vai manchar, você não manchou o móvel inteiro. Então, então ela fazia os testes, ela aplicava numa parte pequena ou do box, né, ou do armário, e sim, não deu problema, pumba, ela passava e limpava todo o resto de onde ela estava mexendo. Então, o que eu falo aqui? A iniciativa de fazer uma misturinha para melhorar a limpeza da minha casa foi dela, mas a técnica quem passou para ela fui eu. Então, é isso que eu quero, né, falar para você agora, que a técnica da limpeza, ela faz toda a diferença, tanto para limpar quanto para organizar, tá bom? E quando a gente fala disso, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu com Verinha. Verinha, quando ela estava aqui comigo, no início né, quando ela começou aqui comigo, ela não era muito organizada. Eu sou muito organizada e eu gosto, sim, das minhas coisas organizadas aqui na minha casa. E quando Verinha chegou para trabalhar comigo, ela não era muito organizada e eu fui passando para ela técnicas, eu fui explicando, eu fui mostrando como que faz. E chegou uma hora que a Vera veio falar comigo como foi importante esse ensinamento que ela teve e essa aplicação de organização que ela coloca dentro da minha casa e que ela levou para a casa dela, tá? Porque a partir do momento que ela consegue se organizar e que ela entende que a limpeza, a boa limpeza, ela é feita com cuidado e com capricho, o que acontece? Isso beneficia ela, porque na próxima vez que ela for limpar, não tem acúmulo de sujeira.
Então, aqui a percepção da empregada doméstica é muito importante no momento dela aplicar a limpeza, no momento dela aplicar a organização, porque olha como é bacana, não fui eu que falei para a Verinha, né, que ela teria esse benefício, foi ela que trouxe para mim, foi ela que trouxe para mim quando ela percebeu que manter ali a casa limpa e manter uma faxina e manter a casa, né? Não é o dia da faxina daquele cômodo, mas manter a casa sempre com uma limpeza mais detalhada, mais caprichosa, trazia benefícios para ela. Por quê? Não acumulava sujeira, na próxima vez que ela vai limpar, tá mais fácil e ela ganha tempo, porque ela vai gastar menos tempo limpando aquele ambiente ou aquele objeto que ela já deixou com uma limpeza mais caprichada da última vez. Ganhou tempo, daí para fazer, otimizar, né, as atividades dela em outras coisas. Então, olha que legal quando eu falo para você, quando eu falo que a técnica, ela sim, ela ajuda em todos os sentidos. E aqui, quando eu falo de organização, eu vou dar agora uma dica para você que foi algo que me ajudou muito aqui em casa e é o que eu passo aí para as minhas alunas, para as patroas que são também as minhas alunas, porque quando a gente quer uma organização, um primeiro passo quem dá é a patroa, que é desentulhar a casa. Sim, senhora, desentulhar a casa. Quando eu falo de desentulhar, a gente tem sim um hábito de ir comprando as coisas. Eu digo, tem sim, pelo menos para a grande maioria aí, né, das pessoas, mas existe sim um hábito de se comprar e de não tirar o que você comprou de dentro do armário, de dentro da gaveta. Então, quando você pensa em uma compra consciente, você tem aí duas coisas que são importantes. Primeiro, você está economizando, porque de repente você não está comprando coisa que não precisa, você tem um consumo consciente e você tem a consciência do jogar fora, a consciência do doar e a consciência, sim, do consumo. Para mim, o mais importante é a consciência do consumo, um consumo consciente, né? Você tem um consumo consciente. Então, quando você faz essa limpeza dos armários, quando eu falo armário, eu estou falando de todos. Armário do quarto, os armários da sala, cozinha, lavanderia, de tudo. Porque tem muita coisa que a gente compra, que a gente vai jogando ali no armário, vai jogando, hora que você vê, você nunca usou aquilo que você comprou e que ele está ali ocupando um espaço que poderia ser um espaço de otimização das suas coisas. Então, sim, meninas, desentulhar é o primeiro passo para a gente ter a casa organizada. E quando eu falo do desentulhar, vale lembrar, tirou do armário, né? Aí você vai fazer lá as suas caixinhas do doar, do jogar fora, porque tem coisa que a gente não vai conseguir doar, e o que vai ficar dentro de casa. De tudo, não só do armário, mas também dos armários de cozinha, da sala, olha para aquele objeto, veja se realmente você vai usar, tá mais de um ano sem uso, gente, não tenha dó, põe para fora, tira lá, de repente é um objeto que você pode doar, que alguém vai usar aquele objeto, é um objeto de valor sentimental. Será que esse valor sentimental realmente precisa estar ali? Já passou o momento dele? Então, leve em consideração tudo isso, porque o desentulhar é muito importante. Outra coisa que vale lembrar aqui, mais uma coisa, hein? Tirou do armário para doar ou para jogar fora, na hora que comprar um outro objeto e que você vai colocar aquele objeto dentro do seu armário, tira um. Isso é muito importante para você não voltar a acumular coisa dentro do armário. Comprou coisa nova, tira uma de dentro do armário, tá bom?
Outro ponto importante para a organização aí é cada coisa no seu lugar. Você ter uma organização onde as coisas elas têm um destino e que elas têm ali um lugar, não um destino, que elas têm um lugar para ser guardado, facilita muito a organização e a limpeza, tá? Então, aqui na minha casa eu sempre falo, cada coisa no seu lugar, então hoje eu tenho uma facilidade tanto meu marido quanto os meus filhos, eles não ficam perguntando, né? Cadê a tesoura? Cadê não sei o quê? Porque nas minhas gavetas, sim, as coisas são organizadas e na gaveta aqui da cozinha, eles sabem aonde eles vão achar, porque eles tiram do lugar, mas voltam para o lugar. Então, a consciência de você tirar e voltar para o mesmo lugar faz parte de todo mundo da casa. Não adianta a sua empregada doméstica organizar, deixar as coisas no lugar e depois a turma da família, né, tira e não volta para o lugar. Aí vai ser difícil manter cada coisa no seu lugar. E quando a gente não tem um lugar definido para as coisas, a gente vai fazendo os cantos do entulho e o buraco negro. Eu falo que eu tenho uma amiga que na casa dela eu falo, meu Deus do céu, eu não quero deixar esquecer nada aqui, porque se eu esquecer o meu óculos, qualquer coisa aqui, vai para o buraco negro, eu não acho nunca mais. E isso acontece, tem várias, né? Tem outras amigas que falam que tem o canto o canto do entulho, desculpa, esqueci a palavra, o canto do entulho. Então, não sabe aonde fica, joga lá naquele canto do entulho, acha uma gaveta, que é a gaveta que vai se jogando as coisas, na hora que você vai procurar, cadê? Ninguém acha, não sabe aonde está. Então, sim, você ter cada coisa no seu lugar é muito importante, tá? E a Ana está comentando aqui, ai, que sonho. Ana, é um sonho que vira realidade a partir do momento que a gente tem paciência e que a gente vai conversando e que vai mostrando, mesmo para a família, como é importante as coisas voltarem para o lugar. Porque não é legal quando, sei lá, o seu filho quer achar uma tesoura, a tesoura da cozinha, vai cortar um pacotinho de biscoito, ele quer uma tesoura, não é legal ele saber que aquela tesoura está na primeira gaveta? Então, a partir do momento que isso vai vindo aos poucos, não ache que isso também é eu estou te falando isso hoje, amanhã você vai pôr em prática? Pode pôr em prática, já pode começar a abrir esses armários aí e tirar coisa do armário para começar esse desentulho. E aí vamos começar. Isso já é para pôr em prática amanhã. E aí o que vai acontecer? Você colocando em prática, tirando os entulhos da casa, no dia seguinte já põe a sua empregada para começar a guardar as coisas. E tem que ser ela. Outra dica de ouro, meninas, tem que ser a empregada doméstica para guardar. Ela precisa saber onde estão as coisas, ela precisa estar envolvida no processo, porque ela vai ter a responsabilidade de ter passado por aquele processo. Então, não esqueçam, essa organização ela precisa estar envolvida. E eu falo isso pelo seguinte: quem já contratou personal organizer aqui? Eu tenho um monte de clientes, várias patroas que são minhas clientes, que contrataram a personal organizer. A personal foi lá, deixou o armário lindo, maravilhoso. Quanto tempo durou essa organização? Um mês no máximo? Se durou um mês, foi muito. E sabe por quê? A grande maioria delas me fala que a empregada doméstica não fez parte do processo. Então, quando você tem aí que você contrata uma personal organizer, que ela vem, que ela organiza e que a sua empregada doméstica não participou do processo, sabe o que acontece? Ela não sabe por que aquele objeto está guardado daquele jeito, qual é a lógica de manter aquele objeto naquele lugar. Então, sim, se você envolve a sua empregada doméstica, se ela faz parte do processo e ela está envolvida no projeto, o comprometimento dela é completamente diferente. Então, a última dica que eu deixo aqui para você é essa. Quando você for contratar não, desculpa. Quando você for fazer aí a organização da sua casa, envolva a empregada doméstica no processo, deixe ela ajudar, deixe ela fazer parte
desse projeto junto com você, junto, né, com essa organização. E o que acontece? Quando ela entende, lembra que eu falei logo no começo aqui da nossa conversa que é importante ela ter referência? E sim, a empregada doméstica, tendo referência, aprendendo a técnica, ela vai colocar em prática, ela vai organizar e ela vai entender aí a importância e como é bacana ela manter as coisas organizadas do que ela fez, do que ela organizou. E aí sim, é lógico que ela vai ter que ter a técnica da organização para manter o armário do jeito que você quer, para organizar os armários da cozinha de um modo que fique, tenha lógica, né? O que ela vai guardar em cada lugar, o que é mais fácil, o que ela usa mais, o que ela usa menos, aonde que ela guarda cada coisa, na despensa a mesma coisa. Eu sei que uma das coisas que as minhas alunas, elas adoram arrumar é despensa. E elas me mandam a foto das dispensas super orgulhosas que elas arrumam e fica fofa, fica assim, super organizada, uma dispensa visualmente fácil de achar os produtos. Então, quando você envolve a empregada doméstica e que ela vê que ela é capaz e que ela pode fazer aquilo e que ela tem aquela referência e que ela aprendeu a técnica, ela vai manter a sua casa limpa, ela vai manter a sua casa organizada. E a questão da técnica de limpeza, é bacana também eu falar de técnica, porque tem muitas empregadas domésticas, e isso também eu percebo bastante, e eu falo aqui com bastante propriedade para você, porque nem sempre o que é óbvio para a gente é óbvio para os outros, para você, né? O que é óbvio para você é óbvio para os outros, e nem sempre a gente esquece, não sabe, não esquece não, a gente nem sabe às vezes como que manter essa organização e essa limpeza de uma forma clara. E aí, sabe o que eu falo? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ver se isso acontece na sua casa. Às vezes, a empregada doméstica limpa primeiro o chão e depois vai limpar a prateleira. Sabe o que acontece? Se ela limpa primeiro o chão e depois vai para a prateleira, o que acontece? A hora que ela vai limpar a prateleira, se tem pó, se tem sujeira na prateleira, ela vai jogar no chão que ela já limpou. E aí, o que ela tem que fazer? Limpar o chão de novo. Então, olha a falta de produtividade quando você não tem técnica para fazer pequenas coisas que você... Não é óbvio, mas não é. Quantas vezes eu já vi empregadas domésticas que quando eu falo isso, elas falam, nossa, é verdade, quantas vezes eu tenho que limpar o chão 2 vezes? Então, quando eu falo do que é importante para você ter aí a sua casa limpa e organizada, é disso que eu estou falando. Coloque técnica, coloque a sua empregada doméstica envolvida no processo. Não deixe, não ache que o que é óbvio, né? Você vai falar, nossa, mas é óbvio que limpar a prateleira tem que ser antes de limpar o chão. Não, não é óbvio. Então, tudo que precisa ser dito tem que ser dito. Se você acha alguma coisa, fale. Não deixe de falar porque você acha que a sua empregada doméstica já sabe. Não sabe. Vou falar para você que tem empregada doméstica que não separava roupa clara de roupa escura para lavar. Então, isso não parece que é óbvio? Parece, mas tem que falar. Porque a partir do momento que a sua empregada doméstica começa a ter referências, começa a entender o que é casa limpa e organizada para você, esse retorno da casa limpa e organizada, ele chega. Esse retorno de você ter a sua casa do jeito que você quer, ele chega. Agora, não esqueça do que eu comentei. Será que realmente é falta de organização da sua empregada doméstica ou ela está aí com trabalho acumulado? Então, ponha na balança, sempre pense se realmente aí ela está com pouco tempo, se realmente ela está sobrecarregada, se realmente ela não tem organização. Se ela não tiver organização, tente passar para ela, mostre as técnicas, traga ela para uma capacitação, mostre para ela que o aprender é importante, que o aprender traz benefícios para ela,
profissionalmente e para a vida dela pessoal. Isso é muito importante, porque quando ela entende que ela vai ser também beneficiada, que isso não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, elas também trazem e elas absorvem melhor esse projeto do aprender, esse projeto do se profissionalizar, tá bom? E é isso. Então, eu espero que eu tenha aí passado coisas bacanas para você, que você tenha aprendido aí que o importante é passar antes de você, né, falar que a sua casa não está limpa e não está organizada. Pense aí o que é casa limpa e organizada para você, se a sua empregada doméstica está alinhada com você, com o que você espera de uma casa limpa e organizada, e com certeza mostrando para ela e estando com ela junto no processo, ela vai trazer sim, ela vai trazer um retorno do que você está esperando e você vai ter aí a sua casa limpa e organizada.